Estamos de volta. O assunto de hoje é segurança condominial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações muito interessantes para vocês. A gente está falando de 10 dicas essenciais para manter o seu condomínio seguro com o especialista Valder Robson, que também apresenta o outro programa da casa, que é o Dicas de Segurança com Valder Robson. Robson, você falou 5 dicas, o pessoal já está antenado, faltam 5. Qual é a sexta? Quando eu preparei essas 10 dicas, eu pensei na gestão de segurança do condomínio. Então é uma visão do sistema de segurança. Cada uma delas interfere em um ponto fundamental dentro do que eu vejo no dia a dia nos condomínios. A sexta dica é o controle dos prestadores de serviço. Quando eu tenho prestadores de serviço circulando dentro do condomínio, eles precisam estar preparados e entenderem quais são as regras do condomínio. Não adianta eu vejo o síndico falar isso para mim e falar assim, ele passou e distribuiu cartões por todos os andares. Quando ele fez isso, pode ser que ele queria divulgar o serviço dele, mas pode ser também que ele está verificando qual o tipo de sistema de segurança que eu tenho, qual é o controle, qual o tipo de fechadura que as portas dos apartamentos têm. Então eu tenho uma ação indevida, uma não conformidade dentro do condomínio. E como passar esse procedimento para esses prestadores? Isso eu aprendi com o síndico. No condomínio dele, ele estabeleceu um termo de responsabilidade e aceite das regras do condomínio. Então chegou o prestador de serviço, ele precisa assinar? Ele precisa, é lido para ele quais são as regras do condomínio, baseado no regulamento interno e no bom senso, é claro, aprovado pelos moradores. E aí ele toma ciência do que ele pode e não pode fazer dentro do condomínio. Por exemplo, nos condomínios verticais, eu vejo o problema do entulho. Então, o condomínio estabeleceu que das 14 às 17 horas é o horário de retirada do entulho mediante programação com o zelador. Isso está escrito no termo. Qual horário que ele pode entrar no condomínio e qual horário que ele pode sair. Mas o mais importante desse termo, inclusive um dos vídeos que eu tenho dentro do Dica de Segurança, é o artigo que fala que quando ele comete uma não conformidade dentro do condomínio, o contratante dele é sujeito às multas. Isso faz com que eles tomem uma postura diferente, porque ele quer manter o cliente dele satisfeito. Sétima dica. A sétima dica é o controle dos entregadores. É normal eu chegar no condomínio e o síndico falar assim, agora eu evito que o entregador entre no condomínio. É uma medida de segurança porque eu não tenho um controle efetivo sobre os entregadores. Sim. Porém, eu tenho situações que necessitam que o entregador faça a entrega na unidade. Por exemplo, pessoas com a idade especial já não tem mobilidade. Então, a pessoa que entrega a água vai ter que levar no apartamento. Ou eu vou ter que pegar um funcionário do condomínio para fazer esse serviço. A compra do supermercado, o aplicador de medicamento. Então eu tenho que criar regras especiais para esse tipo de entregador. Inclusive, se for necessário, cadastrá-los. As exceções têm que ser previstas também. Exatamente. O que quebra o sistema de segurança é que eu não fiz essa previsão no procedimento, eu não treinei o porteiro para atuar dessa forma, e aí, na eventualidade, ele decide sozinho. Muda alguma coisa? 1, 2, 3, 4, 5 torres? Claro que muda. Quando eu tenho 4 ou 5 torres, eu vou fazer com que cada prestador de serviço seja identificado visualmente por qualquer morador. Aí vem a pergunta, como? Ele usa crachá. É a coisa mais simples. Então, se eu tenho... Recentemente, nós visitamos um condomínio com 4 torres. Então, eu vi a surpresa dos moradores quando eu falei, eu coloco crachá verde para quem vai na torre verde, crachá azul, crachá vermelho e crachá preto. Então, quando eu identifico o prestador de serviço circulando por uma área que ele não está autorizada, a portaria é notificada. Perfeito. Tá? É uma não conformidade de prestador. 8ª dica. A 8ª dica é como manter os porteiros atualizados dos modus operandi que os assaltantes estão utilizando para entrar no condomínio. Então, no nosso programa, aqui da Conde TV, do Dica de Segurança, foram gravados 19 programas, cada um deles falando sobre uma modalidade de disfarce ou de dissimulação que permite o assaltante entrar no condomínio. Esses vídeos podiam ser passados para os funcionários, né?
O objetivo foi esse. O objetivo é disponibilizar um material para o síndico, para ele compartilhar com os colaboradores dele e mantê-los atualizados. Ótimo, bacana. Então, se ele sabe, por exemplo, que estão entrando com o carro dos Correios, por exemplo, quando chegar um carro do Correio, ele vai ficar mais antenado e vai cumprir o procedimento. Então, ele sabendo como eles estão operando, né? Provavelmente, obviamente, quando ele tendo esse conhecimento, ele vai prestar mais atenção e a chance de acontecer é menor. É menor. Ele passa, pelo conhecimento, ele passa a detectar uma tentativa de intrusão. Quando ele não tem, ele é enganado. Eu tenho, recentemente, nos treinamentos, quando eu falo com o porteiro, eu falo assim, qual é a sua atividade principal aqui na portaria? E ele fala assim, é atender o telefone? É receber uma encomenda? Eu falo, a sua principal atividade é o controle de acesso. Então, essas outras atividades são atividades secundárias. Você tem que, num determinado momento, sabendo que existe uma deficiência do ser humano em prestar atenção em várias coisas, fala assim, a prioridade hoje é quem está entrando no portão do condomínio. Exato. E ele tem que ver a pessoa. E isso não é feito. Então, ele acha que é mais importante atender o interfone, acha que é mais importante receber uma encomenda rápida. E a atividade principal dele é o controle de acesso. Perfeito. Então, a partir do momento que ele olha para as pessoas, que ele reconhece as pessoas que estão entrando no condomínio, eu tenho menos possibilidade de que ocorra um infortúnio no condomínio. Legal. 9ª dica de segurança. A 9ª dica envolve a tecnologia. Então, hoje, nós temos várias tecnologias que podem ser agregadas para proteger o condomínio. Uma delas é a câmera. Ela tem um fator de inibição e ela tem a possibilidade de registrar um fato. Então, o posicionamento estratégico das câmeras e a especificação de cada câmera para determinados pontos do condomínio, existe uma lógica. Então, não é a quantidade de câmeras que vai determinar um bom resultado para o sistema de segurança. É para que eu uso determinadas câmeras. E essas câmeras inteligentes que tem, por exemplo, câmera que detecta quando o funcionário levanta a mão para cima, esse tipo de coisa? Existe já tecnologia que permite eu identificar determinados comportamentos. Por exemplo, 2 ou 3 pessoas dentro da portaria, né? Mas é uma tecnologia que não está acessível ainda, hoje, para todos os condomínios. Porque então, se eu tivesse... É um investimento maior. Tá? O que eu geralmente oriento hoje os síndicos, existem pontos no condomínio em que deve ser feito o maior investimento na tecnologia de câmera. São as câmeras já com melhor resolução, com melhor conexão com a internet, que são as câmeras IP. E essas câmeras devem ser colocadas nos pontos de controle de acesso. Entrada da garagem, entrada de pedestres, elevadores e entrada da escada de emergência. Tá? Nos condomínios horizontais, que também empregam as câmeras, nos pontos que me permitem verificar qual foi a direção que um veículo ou uma pessoa tomou em determinado ponto. Com esses tipos de informação, eu consigo realmente fazer um monitoramento. E aí eu chamo a atenção de novo. É normal chegar na portaria dos condomínios e estar lá as 32 câmeras exibidas para o porteiro. Uhum. E essas 32 imagens não são percebidas por ele, porque ele tem toda a atividade que ele tem. Então, se eu hoje pudesse dar uma dica importante para o síndico, é que ele coloque o menor número de câmeras exibidas as principais, que são as de controle de acesso. 4, 5, depende do número de controle de acesso. O normal que a gente recomenda é 4, no máximo 6. Tá? As outras são câmeras de registro. Então, quais são as câmeras importantes? Entrada da garagem, elevadores de serviço e o social e a entrada da escada de emergência. Isso é controle de acesso. O resto... Entrada de pedestres também, né? Entrada de pedestre, ele está de frente. Sim. Então, ele controla... É uma área de observação. Ele está ali vendo quem está entrando, desde que ele cumpra aquele procedimento. Ele entenda, né, qual é a função dele. A função dele principal, a primordial, a especial é ver quem está entrando dentro do condomínio. 10ª dica, dica derradeira para quem está nos assistindo. Ninguém faz segurança sozinho. Então eu crio toda uma estrutura dentro do meu condomínio, desde o início do perfil até preparar os moradores, coloquei toda a tecnologia, só que eu esqueço que eu tenho que sair do condomínio.
Então, hoje em dia, já existe nas grandes capitais e nas cidades, normalmente, um plano de assistência mútua na segurança de condomínio. Isso é fundamental, porque eu deixo de fazer segurança só para o acesso do meu condomínio e compartilho a segurança do meu bairro, da minha região. Então, hoje já existe nos estados, e agora falando para São Paulo, programas direcionados para a vizinhança solidária ou para a vigilância solidária, feito por meio de tecnologia. Tem as câmeras, né? Tem as câmeras, tem o treinamento, a integração. Tem comunicação entre as portarias. Comunicação entre as portarias, acionamento de pânico entre as portarias. Então eu posso, desde utilizar uma empresa para fazer esse tipo de gestão, ou entre os próprios condomínios, por uma questão de custo, eles se comunicarem, né? E eles até se verem por meio das imagens. Com isso eu amplio a área de segurança. É claro que a visão de segurança não é só pessoas e equipamentos. Sim. Né? Aí eu teria que entrar na teoria das janelas quebradas, mas eu vou cuidar da segurança da minha região. Com isso eu faço com que os criminosos se afastem. Então a 10ª dica é segurança comunitária, é isso? Você ter participação de segurança com a coletividade, com o entorno de onde você tem seu condomínio. Exatamente. Quando eu crio mais pessoas observando a nossa região, o nosso bairro, eu tenho menor incidência da criminalidade. Perfeito. Eu vou chamar o quadro que é o Aplicando a Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que faz a gestão de segurança por intuição. Você, se não estudou, não é um especialista em segurança. Você, se não estudou, não é um técnico de futebol. No Brasil, todos pensam ser técnicos de futebol e especialistas em segurança. Segurança é coisa séria. Precisa de um especialista para dar o norte, para saber procedimentos, equipamentos, tecnologia, treinamento. Então, vamos se preocupar e fazer a gestão de maneira eficaz, sem intuição e sim com instrução. Instrução de quem tem conhecimento. Essa é a minha dica, essa é a minha advertência de hoje. Robson, muito obrigado. Tem que voltar antes de completar 2 anos, demorou muito para voltar no programa. Obrigado. A casa é sua. Eu agradeço e sempre é uma oportunidade ímpar, né, de transmitir um conhecimento que a gente adquiriu. E ele é distribuído de forma igualitária para todos e de graça, que é o mais importante. É verdade, é verdade. Muito obrigado. Valeu. E você que está em casa, não deixe de seguir o nosso canal. Fique antenado com as principais informações do segmento condominial. Até semana que vem.